Já está afastada do trabalho desde o final do ano e em tratamento com a psiquiatria, que a diagnosticou com demência e depressão. E esses dias descobrimos que ela está com Alzheimer. Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e hoje a gente vai contar uma história relacionada à sogra. Quem aí tem uma sogra maravilhosa? Deixa aqui nos comentários antes da gente ver a história. Você tem uma sogra maravilhosa? Você tem uma sogra encrenqueira? Como é a sua sogra? Se é que você tem um relacionamento hoje, eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui já se relacionaram com alguém. Como era a mãe do seu companheiro ou da sua companheira? Escreve aqui, conta pra gente que eu vou começar a história. Entrei em contato para contar sobre a situação que tenho passado com minha sogra. Estou com meu marido há 12 anos e desde que nos conhecemos ela foi um problema. No início era muito ciumenta e encrenqueira. Depois se mostrou mentirosa e fofoqueira. Afasta todos que se aproximam, pois é chorona, reclamona e desagradável. Ela e meu marido nunca se deram bem. Ele foi criado pela avó, mãe dela, enquanto ela trabalhava. Ele é bem parecido com a avó, sempre foi muito querido e bondoso. Com a mãe sempre aprontou muito, com brigas, bebidas. Ele passou a se comportar como o pai dela, a repreender em tudo que faz de errado e ela sempre morreu de medo dele. Ele nunca agrediu, fique bem claro isso, só chama muito a atenção e por conta disso ela sempre falou mal dele para todo mundo. Ela sempre foi apaixonada pelo pai dele, porém nunca se casaram e não tem contato. De uns 3 anos para cá, ela começou a dar sinais de que não estava bem, muito esquecida. E como cuidava da mãe, já de idade, tivemos que tirar a avózinha da casa dela, a fim dela descansar. Nesse período, ela ficou depressiva e eu, com pena, a convidei para passar um período na minha casa. Assim, poderia ficar perto dos netos e se distrair. Pior coisa que fiz na minha vida. Veio com cachorro e tartarugas. O cachorro fazia xixi em tudo. Eu amo cachorros, mas ela não educou o dela. E eu colocava para o quintal e ela ficava com raiva. O quintal cheio de cocô de tartaruga e ela não limpava. E achava um absurdo eu lavar. Detesto sujeira, sou muito organizada e ela, ao contrário, é acumuladora. Além disso, se mete na maneira como educo meus filhos, pois ela acha que crianças podem fazer o que querem. E acabei tendo muitos problemas na escola, com as crianças que sempre foram boazinhas. Após 2 meses, meu marido e eu cansamos e ela voltou para casa dela. Mesmo com tudo o que aconteceu, fiquei com muita dó, pois ficava sozinha. Mas 2 dias após sua partida, adivinha? Não sei de onde tirou a história de que eu havia proibido de ver os netos. Ligou aos prantos para o meu marido, inventando muitas coisas. Graças a Deus, meu marido me conhece e a conhece também. E a colocou no lugar dela e pediu para deixar de inventar histórias. Acredite, ela contou isso para a família, amigos e vizinhos. Graças a Deus, todos a conhecem. Foram tantas histórias, mas enfim. Esse ano ela perdeu a mãe e os esquecimentos pioraram muito. Já está afastada do trabalho desde o final do ano e em tratamento com a psiquiatria, que a diagnosticou com demência e depressão. E esses dias descobrimos que ela está com Alzheimer. Ela mora distante da minha casa e mora sozinha, mas não se lembra de quase nada. Os médicos dizem que ela já não pode mais ficar só, de maneira alguma, mas ela não aceita cuidadora. Meu marido não tem a mínima paciência com ela e eu que faço tudo. Agora estou com um dilema: a deixo lá e ele se vira com ela ou trago para minha casa e cuido? Sinto muita pena dela, já não tem memórias recentes, está debilitada e triste, não lembra mais aquela mulher difícil que era. Sei que posso ter muitos problemas com ela aqui, mas é um ser humano. Penso que o mundo dá voltas e que colhemos o que plantamos, mas será que cuidar dela não faz parte do meu plantio? Uou, fiquei arrepiada agora com essa parte do será que cuidar dela não faz parte do meu plantio? Gente, é muito complicado essa história de outras pessoas convivendo nos nossos relacionamentos. Pelo que sei, né? Todo mundo sabe que Alzheimer não tem cura
é uma doença degenerativa e progressiva, ou seja, provavelmente ela não vai viver por muito tempo, porque ela já está bem esquecida. Você tem que fazer o que o seu coração está pedindo, mas tem que tomar muito cuidado para não ir contra o seu relacionamento, porque o seu marido tem que estar de acordo com determinadas escolhas suas que envolvam ele. Vocês têm um relacionamento, vocês são cúmplices. Você não pode tomar tomar uma decisão dessa magnitude sem que ele concorde. Eu acho que você teria que conversar com ele, se ele concordar com isso e você assumir a responsabilidade dela, aí beleza. Ou então vocês vão ter que internar ela em alguma clínica. Esse negócio de ela não aceita a cuidadora, ela não tem mais o que decidir. Isso não é mais uma escolha dela, ela não sabe mais o que está fazendo. Ela é uma pessoa que necessita de cuidados. Daqui a pouco ela sai de casa e não sabe mais voltar e não sabe mais quem é e aí, o que vai acontecer? Ela não vai saber ser identificada, então pode acontecer coisas piores, ela não pode ficar sozinha, isso é um fato. O meu conselho aqui é, se ele concordar de vocês ficar, faz uma tentativa, porque chega uma hora que o Alzheimer, ele já precisa realmente de pessoas mais especializadas. Ela vai precisar ser internada em uma clínica. Eu não sei as condições financeiras de vocês, mas se vocês têm condições financeiras para isso, tenha um plano B. Leve ela para sua casa, já organize a casa dela, venda a casa, faça aquilo se transformar em dinheiro. Como eu falei aqui, todos nós vamos morrer. A vez dela está chegando. Nós temos que ser realistas. Ninguém sabe quanto tempo ainda ela vai viver. Como ela já não é mais lúcida, já não tem mais como resolver as próprias coisas, eu acredito que vocês possam vender a casa dela, vender as coisas dela, converter isso em dinheiro para que os dias dela sejam mais tranquilos, né? Para deixar tudo muito mais tranquilo, tanto para vocês quanto para ela. Você não fala aqui, ou pelo menos não lembro de ter lido, se ela tem outros filhos ou não. Porque aí vai envolver outras pessoas. Porque tem gente, e é fato, nós temos que falar, né? Que só estão esperando o defunto esfriar para brigar por bens materiais. Então, se vocês puderem proporcionar uma vida melhor para ela, com a casa, com o dinheiro que é dela, eu concordo com isso. Eu acho que cada um tem que construir a sua própria história. Ninguém tem que ficar esperando pai e mãe morrer para ter alguma coisa. É o que eu penso. Gastem o que vocês têm aí em vida. Quem quiser ter a mesma vida que vocês têm, que eu tô falando vocês no modo geral, né? Que vá lá e construa e faça as coisas por si. Que corra atrás dos seus sonhos, das suas realizações pessoais. O meu conselho é esse. Converse com seu marido, se ele concordar, faça uma tentativa de tê-la com vocês. Caso não dê certo, você perceba que ela está atrapalhando o seu relacionamento, você tem que simplesmente conversar novamente com o seu marido e tentar interná-la em um local onde as pessoas estão mais aptas para cuidar desse tipo de pessoa, né, que tá com Alzheimer. Em relação a cachorro, tartaruga, essas coisas, você mesma disse que ela já não tá lembrando das coisas, né? Tem um pouquinho de paciência quando você perceber que ela não lembra mais, aí você que vai tomar conta dos bichinhos, mas você tem que saber que também são animaizinhos que precisam de alguém. Como não são seus, como a pessoa que está com ele não tem mais condições de cuidá-los, você pode cogitar a hipótese de doação, mas sabendo que eles vão ficar bem, ok? A nossa vida é uma constante mudança e nós temos que nos adaptando dia após dia às novas situações que vão surgindo, ok? Eu quero que vocês deixem aqui os comentários de vocês. O que vocês acham que ela deve fazer? Ela deve simplesmente virar as costas para uma pessoa que ela mesma diz que sente dó, que gostaria de ajudar, que o próprio filho não quer saber da própria mãe, né? Talvez conversar com ele a respeito desse resgate, de já que a mãe está praticamente partindo, já está pagando tudo que fez na vida, né? Ela atraiu tudo isso para ela pela maneira com que ela vivia. Conversar com seu filho, ver se não consegue gerar aí, né, um perdão, sei lá, gente. Eu acho que conversando a gente sempre consegue resolver as situações. Mas se você ama seu marido, se você não quer mexer na estrutura da sua família, ele tem que concordar com tudo isso. Bom, gente, a história real era essa, né, hoje. Não esqueçam de deixar os comentários aqui. O que vocês fariam? Vocês topariam cuidar dela? Vocês iriam contra o seu marido para defender a vovozinha que está doente? Ou
Não. Então deixa aqui os comentários, os conselhos de vocês, porque é muito importante. Bom, um beijo e até a próxima história real.